Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Valdério Rodrigues e nessa aula a gente vai fazer a correção da UBMAP 2024, nível 1. O nível 1, pessoal, é destinado aos alunos do 6º e 7º ano. A gente vai iniciar agora a questão número 1, tá? Sem perda de tempo. A questão número 1 diz o seguinte, ó. As alturas do gato e do cachorro estão indicadas na figura. Quantos centímetros o cachorro mede a mais do que o gato? Então a pergunta é quantos centímetros o cachorro tem a mais do que o gato. Se a gente observar aqui na régua, o cachorro ele tem exatamente, só colocando aqui a alturazinha dele aqui, para ficar mais. Se vocês observarem, ele tem exatamente, ó, 35, seria esse traço médio aqui, mais um aqui vai dar 36. Então ele tem aproximadamente, ou exatamente, tá? 36 centímetros. Já o gato, já na régua já dá de ver exatamente que ele tem exatamente 20 centímetros de altura. E quanto é que o cachorro tem a mais do que o gato? Basta você pegar essa distância que passou aqui, ó. Essa variação entre as duas alturas. Essa variação aqui, sempre quando você tem duas alturas ou duas distâncias, essas variações é sempre o valor maior menos o menor. Ou seja, a altura máxima, que é 36, menos a altura mínima, que é a do gato, que é 20. Então a variação de alturas, nesse caso, vai ser 16 centímetros. Lembrando, gente, que isso aqui é variação, valor final menos o inicial, tá? E aí nós temos que a altura do cachorro a mais do que o gato é exatamente 16 centímetros, que é esse pedacinho que ficou em vermelho aqui, que vai do 20 ao 36. Gabarito letra B. Vamos agora resolver a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: uma farmácia vende comprimidos em caixa com 12 ao custo de R$40 por caixa ou caixas com 8 ao custo de R$25 por caixa. Paulo comprou exatamente, gente, exatamente 28 comprimidos. Quanto ele gastou em reais nessa compra? Ó, como na farmácia só tem comprimidos com 12 unidades, caixas com 12 e caixas com 8, para dar 28, a única soma que vai dar 28 é se você pegar uma caixa com 12 e mais duas caixas com 8, tá? Porque 12 mais 8, se você fizer essa soma aqui, dá 20. Com mais 8, vai dar um total de 28, tá? Então a única possibilidade é essa aí. Uma caixa com 12 e duas com 8. A caixa com 12, a gente sabe que o valor dela, de acordo com o enunciado, o valor da caixa com 12 é R$40. E a caixa com 8 é 25, então como é duas caixas, vai ficar 2 vezes 25. Somando aqui, a gente tem 40 mais 25 mais 25, dá 50. Ou seja, ele vai gastar o total de 40 mais 50, que é R$90. Então, nosso gabarito, gente, é a letra D. Vamos agora corrigir a questão número 3. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva, tá? Questão número 3 diz o seguinte, ó. A estrelinha colorida girou muitas vezes. Qual é a posição da estrela logo após o 13º giro? Então, ele quer saber a posição dessa estrelinha após o 13º giro, gente. O 13º giro, se vocês observar, fiquem sempre de olho no pontinho preto. Após o primeiro giro, o pontinho preto ficou nessa posição, tá? Após o segundo giro, ele ficou aqui, ó. Terceiro giro, ele ficou aqui. O quarto giro, ele ficou aqui. Se vocês observarem no quinto giro, ele vai vir para cá. Então, o quinto giro vai ser a mesma cor do início, ó. Esse aqui é o quinto giro, tá? E aí, se vocês perceberem, aqui vai ser o sexto, aqui vai ser o sétimo, seguir na sequência, tá? Aqui o oitavo, aqui o nono, aí aqui vai ser o 10º, aqui o 11º, o 12º e o 13º. Como a questão quer saber o 13º, vai ser esse mesmo aqui que é o terceiro, tá? A mesma figura da posição após o terceiro giro. Lembrando que ele está girando de 5 em 5, ou está se repetindo de 5 em 5 giros, ele se repete novamente a sequência. Ou seja, o quinto giro, se vocês perceberem, é a mesma cor do 10º giro, tá? E o terceiro giro é o mesmo do 13º. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Se vocês perceberem, ó,
Mesma coisinha aqui do 13º giro. Então agora vamos resolver a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: qual dos números a seguir é um quarto da soma dos demais? Aqui nós temos 5 números. Para saber qual deles é o quarto da soma dos demais, é como se você tivesse pegando a média aritmética entre 4 números. E quando você tem a média entre 4 números, ó, vamos supor que eu estou querendo saber a média entre 4 números. Eu vou ter que dividir por 4 e vai dar um resultado aqui, que eu vou chamar de como eu estou somando 4 números, estou dividindo por 4 e está dando que é a nossa alternativa, tá? Só que a única soma que você pega 4 números e se divide por 4, que dá um número exato, correspondente a um desses números, qual deles seria a soma de 4 números dividido por 4? O único caso desse, gente, é o 100. Ó. Se vocês perceberem, o 100, ele é 400 dividido por 4, que vai dar 100. Então, se vocês perceberem, os números 102, 16, 104 e 98, se vocês somarem, dá exatamente 400. Ou seja, a nosso gabarito aí, no caso, é o 100, tá bom? Se a gente somar 102 mais 98 mais 96 mais 94 mais 104, que são os outros 4 itens, e dividir por 4, o resultado vai ser 100. Se vocês somar 102 mais 98, isso aqui vai dar 200. 96 mais 104, isso aqui dá 200 também. E 200 mais 200, gente, é 400. E quanto é 400 dividido por 4? É 100, é ou não é? É sim. Então, nosso gabarito aqui é a letra B também, tá? Questão 4, letra B. Olá, sou eu mesmo novamente. Vamos corrigir agora a questão número 5 da UBMEP 2024, nível 1, que diz o seguinte: ladrilhos quadrados com 1 metro de lado, como o da figura, foram utilizados para fazer um piso no formato retangular. Quando se juntam 4 dessas figuras aqui, 4 desses ladrilhos, com um vértice em comum, sem sobreposição, forma-se um quadrado preto central. Se o piso mede 20 metros por 50 metros, qual é o número de quadrados pretos formado nesse piso? Primeiro ele falou que quando se juntam 4 dessas figuras, 4 desses ladrilhos, somados, colocados sem sobreposição, um ao lado do outro, forma-se um vértice central, um quadradinho preto central. Vou colocar aqui a figura para vocês. Coloquei 4 dessas figuras e a gente observa que realmente forma um central, um preto aqui, tá? E aí é importante vocês perceber que aqui a gente já começa uma dedução, porque eu coloquei 4 no comprimento, 2 quadradinhos no comprimento, e deu para formar quantos quadradinhos pretos centrais? 1. A mesma coisa na largura, eu coloquei 2 na largura, ou seja, na altura aqui, ó, 2 quadradinhos, e deu para formar quantos quadradinhos central? 1. Então a gente percebe que a cada 2, ou seja, a cada 2 forma 1, ou sempre diminui 1 do total. Aqui nós temos quantos quadradinhos? 2. Só que tem quantos pretos? 1. Então diminui 1 aqui, ó. 2 menos 1, 1. É uma das nossas deduções, usando raciocínio lógico, tá? Então agora eu vou colocar mais quadradinhos para a gente chegar a uma conclusão, tá? Eu vou colocar agora 6 quadradinhos no comprimento e 4 na largura. E é importante vocês perceberem, quando a gente coloca 4 no comprimento, 6 no comprimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 metros. E com 6 metros deu para formar quantos quadradinhos pretos? Por que 6 metros, professor? Porque cada lado desse aqui é 1 metro. A questão diz que cada lado é 1 metro, tá aqui. Então, se tem 6 quadradinhos, formou 6 metros em cima. Aqui na largura, a gente tem 4. Então, aqui nós temos 4 metros. Então, numa figura 4 por 6, vai ter quantos quadradinhos pretos? Aí a gente olha aqui. No comprimento, são 6. A gente vai contar agora os quadradinhos pretos. Formou 1, 2, 3, 4, 5. Formou 5. Ou seja, tem 6 quadrados
e 5 quadradinho preto, ou seja, 6 menos 1 é igual a 5. A gente chegou a essa dedução que tem que diminuir 1 no comprimento. E na largura são 4. E deu para formar quantos pretos? 1, 2, 3. Só deu para formar 3. Então era 4 e deu para formar 3 quadradinhos pretos centrais. Então 4 metros. Então eu vou ficar com 4 quadradinhos menos 1, que é igual a 3. E a gente chegou à dedução que na largura diminui 1 e no comprimento diminui 1. Agora é só resolver a questão. Se o piso mede 20 metros por 50, imagine aí o terreno, o piso quer dizer, 20 por 50. Imagine esse aqui é o terreno. Se aqui tem 50 metros, dá para colocar quantos quadradinhos desse aqui, gente? Dá para colocar 50, tá? Aqui em uma linha dá para colocar 50. Aí vai ficar lá os 50 quadradinhos, tá bom? E na largura, ele é 20 metros de largura. Então aqui fica 20. Como cada quadradinho tem 1 metro, vai ser possível colocar 20 quadradinhos aqui também, descendo até chegar aqui. E no comprimento dá de colocar 50. Como a gente chegou na dedução que com 4 quadradinhos na largura diminui 1, dá um total de 3 quadradinhos centrais. Na largura também diminui 1, no comprimento também diminui 1, que era 6, menos 1 ficou 5 quadradinhos centrais. Então a gente percebe que aqui, vou até colocar uma linha aqui, se aqui a gente colocar $50 quadradinhos, vai diminuir 1, então vai ficar com quantos cantos em preto? Vai ficar com 49 cantinhos pretos, vai ficar 50 menos 1, que dá 49. O mesmo acontece na largura. Como são 20, a gente vai fazer 20 menos 1, que vai ficar 19. E aí, para saber o total desses cantinhos pretos, desses quadradinhos centrais pretos, a gente vai simplesmente multiplicar 49 vezes 19. E quando você multiplica 49 vezes 19, você chega a 931, que é o resultado dessa multiplicação, tá? Então a multiplicação fica aí para vocês fazerem o teste, tá? E aí o nosso gabarito aqui é a letra B. Agora a gente vai corrigir a questão número 6. Pessoal, vamos corrigir agora a questão número 6, que diz o seguinte. Heleno vê de uma janela algumas cabines igualmente espaçadas da roda gigante do parque. Ele está lá no seu quarto e lá da janela ele vê essa cabine. Algumas cabines da roda gigante. Quantas cabines tem ao todo essa roda gigante? Tem ao todo quantas cabines? Pessoal, como ele está vendo do quarto, ele só está vendo um quarto da roda gigante, tá? Ó, se vocês perceberem aqui é um quarto. Faltou as outras partes da roda gigante. Então, para ficar melhor para me explicar para vocês, vou desenhar aqui como se fosse a roda gigante, um giro completo. E aí é importante vocês perceber que se a gente desenhar aqui, dividir essa roda gigante em 4 partes, observe que eu estou desenhando em 4 partes, o que o Heleno está conseguindo ver são exatamente essas partezinhas aqui, ó. Essa que são essas duas aqui, e aí dentro nesse espaço ele ainda consegue ver quantas cabines, ó? 5 cabines. Então ele consegue ver 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 ele consegue ver nesse quadrante, tá? 5 cabines. Com certeza ele vai conseguir ver as mesmas 5 nesse quadrante aqui. E aqui também, ó. E aqui também ele vai conseguir ver as mesmas 5. Ou seja, ao total ele consegue ver, como tem 4 quadrantes, ele vai conseguir ver 4 vezes 5, que é 5 em cada quadrante. 4 vezes 5, se você somar, vai dar um total de 20 cabines. Mas ele ainda não contei com as cabines extra, que fica em cima de cada quadrante. Que é esse caso aqui, dessa aqui, ó. E essa aqui. E aí nós conseguimos ver 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 20 mais 4. Se eu somar 20... que é as que tem cada quadrante, com mais 4, que é da divisão dos quadrantes, ficamos com um total de 24 cabines, que é o que nos dá a alternativa D como resposta. Agora a gente vai corrigir a questão número 7. Em um teatro, cada fileira tem 7 cadeiras. Para melhorar a acessibilidade, foram retiradas todas as cadeiras de uma fileira completa, ó, para formar o corredor. Depois, todas as 9 cadeiras
na quinta posição das fileiras restantes, quantas cadeiras sobraram? Pessoal, quer dizer que nós temos, em cada fileira nós temos quantas cadeiras? Em cada fileira nós temos 7 cadeiras. Então imagine aí várias fileiras com 7 cadeiras. E depois viram que para melhorar a acessibilidade foram retiradas uma fileira completa, todas as cadeiras de uma fileira, ou seja, foi retirada uma fila para formar um corredor. Depois todas as 9 cadeiras na quinta posição das fileiras restantes. Então, se foram retiradas 9 cadeiras na quinta posição das fileiras restantes, quer dizer que ficaram 9 fileiras restantes, tá? Para poder tirar 9 cadeiras, precisou ficar 9 fileiras. Então, imagine que você tem esse seguinte teatro. Aí aqui imagine que esses quadradinhos são as cadeiras, tá bom? Nós temos aí 7 cadeiras em cada fileira. Aqui a primeira fileira, ó, 7 cadeiras. Segunda fileira, terceira e assim sucessivamente. Eu coloquei até a 10ª fileira. Por que, professor? Porque bem que no final do enunciado ele diz que foi tirado 9 cadeiras na quinta posição das fileiras restantes. Quer dizer que tinha 10 fileiras para poder ficar 9 cadeiras. Por quê? Porque inicialmente ele falou que foi retirada uma fileira completa, uma fila completa. Então todas as cadeiras de fileira, imagine que essas aqui são as cadeiras dessa fileira. Acabei de retirar, ó, todas essas fileiras. Depois, o que aconteceu? Depois foi retirado na quinta posição, foi tirado 9 cadeiras, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na quinta posição, só que é nessa posição aqui, ó, foram tiradas essas 9 cadeiras. Eu vou pintar novamente para não retirar. Pronto, vou retirar todas essas aqui. A pergunta é: quantas cadeiras sobraram? Imagine que você tinha, vou colocar logo o total antes, era 10 fileiras com 7 cadeiras em cada fileira. Dá um total de 70 cadeiras. Antes da retirada, para colocar os corredores, tinha 70 cadeiras. Depois foi retirado essas 7. Então vai ficar 70 menos 7. E depois foi retirada essas 9 que restaram aqui. Menos 9. Então 70 menos 7 fica 63. 63 menos 9, se você subtrair, vai ficar 54. Ou seja, se você contar todas essas cadeiras que ficaram, dá um total de 54. Alternativa B, o nosso gabarito. Vamos corrigir agora a questão número 8, que diz o seguinte: Fabiano vai colorir a figura de modo que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então o primeiro passo para ele colorir, gente, é que as regiões vizinhas têm cor diferente. Qual é o menor número de cores que ele deve usar? Pessoal, se as regiões vizinhas têm que ter cores diferentes, então a melhor forma de você procurar o menor número de cores aqui é você começar da região mais interna, ou seja, você vai iniciar dessa região aqui. Aí, para ficar melhor, tem uma ferramenta que eu posso pintar a cada parte da figura. Então essa região mais interna eu vou pintar de vermelho. Então essa região mais interna eu vou pintar de vermelho. Agora eu vou pegar outra cor, porque eu não posso mais usar vermelho, né? Então eu vou usar aqui um azul. E aí eu posso pintar essa parte de azul. Essa parte aqui eu não posso pintar de azul e nem de vermelho, porque são regiões vizinhas, então não pode ser azul. Mas essa outra que eu já posso pintar novamente de azul, para economizar a quantidade de tinta. Agora essa outra parte eu vou usar amarelo para pintar. Essa aqui eu posso pintar de amarelo, essa aqui também. Pronto, já usei o menor número de cores até agora. Estou usando até agora 3 cores, tá? Agora eu vou passar para a região mais externa e eu vou usar cor verde agora. Essa região aqui eu posso pintar de cor verde, mas essa aqui eu não posso pintar de verde, mas essa outra eu posso. Então agora eu acabei de usar 4 cores: vermelho, azul, amarelo e verde. 4 cores. Percebam que a região vermelha que eu iniciei com ela, agora ela não é mais vizinha a essa. Então essa aqui eu posso pintar de vermelho, porque elas não estão vizinhas, tá? Tem uma barrazinha aqui, ó, que não deixa elas ser vizinhas. Então eu posso pintar essa parte de vermelho e essa parte de vermelho. Percebam que eu não posso pintar essa parte nem de azul e nem de amarelo. Por isso
e nem de vermelho. Por isso que eu tive que usar outra cor. Que no caso foi o verde. Então, qual foi o total de cores que foi usado aí, gente? Se vocês observar, a gente usou o vermelho, uma cor, o verde, duas cores, o amarelo, terceira cor, o azul, quarta cor. E aí, as outras a gente só repetiu. Então, foram usados um total de quantas cores? No mínimo, 4 cores. E percebam que não tem cores vizinhas de mesma cor, partes vizinhas de mesma cor, regiões vizinhas de mesma cor. Não tem. Essa aqui foi a solução da questão 8. Agora a gente vai corrigir a questão 9. Vamos agora corrigir a questão número 9, que diz o seguinte. Um grupo de amigos se reuniu para comer 4 pizzas. Cada um deles comeu 2/3 de uma pizza. E não sobrou nada. Quantos eram os amigos? Pessoal, uma questãozinha envolvendo frações, tá? Mas primeiramente eu vou desenhar aqui as 4 pizzas já repartidas. Sabemos que cada amigo comeu 2/3 da pizza. Então vou desenhar rapidinho. Colocar somente os desenhos para ser mais rápido. Então tá aqui. 4 pizzas. Cada uma foi dividida em 3 partes. Porque cada amigo comeu em 2/3. Então o primeiro amigo foi aqui. Ele comeu 2 fatias, tá? Primeiro amigo. Ele comeu quantas fatias? 2. De 3. 2/3. O segundo amigo comeu mais 2 fatias. Para ser mais rápido, vamos só ver quantas fatias comeram. Aqui o primeiro amigo comeu 2 fatias. O segundo amigo comeu mais 2. O terceiro amigo comeu mais 2. O quarto amigo comeu mais 2. Cada um comeu 2/3. Aí nós já temos 4 amigos, tá? Mas foram comidos todas as 4 pizzas. A gente acabou de ver que 4 amigos comeu 8 fatias. Cada um comeu 2. Mas sobrou quantas fatias até o momento? 1, 2, 3, 4. Se a gente percebeu que cada um está comendo 2/3, cada um está comendo 2 fatias. Então, essa fatia com essa dá 2 fatias. Então, aí dá mais um amigo comendo mais 2. E essas 2 aqui dá mais 2 fatias aqui. Mais um amigo comendo mais 2. Cada um comeu 2/3. Percebam, essa fatia com essa aqui é 2 fatias. Num total de 3 fatias, tá? Se vocês perceberem, essa quantidade aqui é a mesma quantidade que esse aqui comeu. Somando essas 2. Então, essas 2 aqui, mais um amigo comeu. Essas 2 aí. E essas 2 aqui, foi mais o amigo. No total, 4 amigos mais 2, dá um total de 6 amigos. Tá? Como é o 6º e 7º ano, essa é uma resolução mostrando mais o desenho. Alternativa A. Outra resolução, que eu vou mostrar para vocês agora, é uma resolução envolvendo só frações. Nós temos que cada amigo, eu não sei a quantidade de amigos que tem, tá? Mas eu sei que eu vou somar várias vezes 2/3. Várias vezes 2/3 até chegar que essa soma de frações dê 4, porque são 4 pizzas divididas em 2/3. Mas qual é o número que dividido por 3 dá 4? Aí a gente percebe que em cima, o número que dividido por 3 dá 4 é o 12. Então em cima tem que ter 12. Só que para ter 12 vai se repetir quantas vezes essa fração? Vai se repetir 6 vezes a fração 2/3. A gente sabe que 6 vezes 2 dá um total de 12 sobre 3, multiplicando frações. E 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, quantos amigos foram? 6 amigos. Cada amigo comeu quantas fatias? 2. Então foram um total de quantas fatias? 12. E quando eu divido a quantidade de fatias pela quantidade de fatias em cada pizza, eu tenho um total de pizza, que é 4 pizzas. Cada pizza foi dividida em 3 fatias. E cada amigo comeu, todos os amigos juntos comeram 12 fatias. Tá bom? Então o total de amigos é 6. Alternativa A. Outra forma diferente de resolver. Pessoal, vamos resolver agora a questão número 10, que diz o seguinte. Luana tem 6 cubos iguais, exceto pela cor, sendo 2 vermelhos, 2 amarelos e 2 verdes, de acordo com a figura aqui, ó. Ela coloca esses 6 cubos uns sobre os outros, formando uma pilha. Um exemplo de como ela pode fazer isso está mostrado na figura. Quantas pilhas diferentes Luana pode fazer, de modo que os cubos vermelhos não ocupem a base e nem o topo da fila. Então, gente, esse carinha aqui ele não pode ser vermelho, tá? Não pode ser vermelho. E nem o da base. E nem esse.
Se esse não pode nem o de cima, então a gente vai tentar organizar os dois cubos vermelhos entre esses 4 cubos, tá? E aí eu já fiz um desenhozinho no ponto aqui de mostrar para vocês como vai ficar. Olha, se a gente organizar aqui, eu só reduzi o tamanho, tá? Porque a gente vai calcular mais modos de fazer cada um. Se a gente colocar os dois vermelhos junto, aí temos esse primeiro exemplo. Se a gente colocar um de outra cor entre eles, nós temos esse segundo exemplo. Lembrando que eu não pintei as outras cores, tá? Só para mostrar como é que vai ficar só com os vermelhos entre os 4 cubinhos do meio. Outra codificação é essa aqui, ó. Um cubo vermelho e deixa 2 para as outras cores e o quarto cubo vermelho novamente. A outra codificação é o quarto cubo sendo vermelho e o quinto cubo sendo vermelho. Outra codificação é o terceiro e o quarto sendo vermelho. Como são 6 cubos, o primeiro e nem o último não pode ser vermelho. E essas são as maneiras de organizar os vermelhos, tá? Então nós temos quantas maneiras de organizar os cubos vermelhos? 6 maneiras. Agora nós temos 6 possibilidades de organizar os vermelhos. Agora a gente vai calcular as possibilidades de organizar os amarelos e os verdes entre os vermelhos, tá? Então eu vou começar segurando essa codificação do vermelho aqui. Vamos ver de quantas maneiras a gente pode organizar os outros 4 cubinhos, tá? E aí agora eu já fiz uma nova codificação para eles. Olha aqui, segurando os dois vermelhos entre os 3 primeiros aqui, ó, os dois vermelhos, com a base amarela nós temos 3 codificação. Com a base verde nós temos mais 3 codificação. Então ao total, só para o primeiro código a gente tem 6, tá? 6 para esse. E com certeza, se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai encontrar 6 para esse também. E 6 para esse, e 6 para esse. Para esse 6 também, para esse 6. Ou seja, para cada um a gente tem 6 possibilidades de pintar os outros cubinhos de amarelo ou verde. Então nós temos 6 maneiras de organizar os vermelhos. E para cada item organizado, nós temos mais 6 possibilidades de organizar as outras cores. Então nós vamos ter 6 vezes 6, que dá um total de 36 cubos diferentes, de forma diferente de organizar, sem o vermelho ficar nem na base e nem na parte superior, nem na base inferior e nem na base superior, tá? Nem na base nem no topo. Então a resposta que é o nosso gabarito é a letra B, 36. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai corrigir a questão número 11. Vamos resolver agora a questão número 11, que diz o seguinte: Paulinho quer usar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, um em cada espaço em branco do dividendo, do divisor e do quociente da conta abaixo, que no caso eu coloquei ao lado, de forma que ela fique correta. Qual é o número que ele deve colocar no quociente? Gente, qual é o número que ele deve colocar aqui, ó, no quociente, o resultado da divisão? Qual será o número? E aí nós fazemos o seguinte teste. Eu vou, para ser mais rápido, eu vou colocando aqui para vocês o número 1. A gente vai começar com o número 1. Será se vai ser o número 1? Testando o número 1, a gente percebe que o número que vai ficar no divisor tem que ser igual ao dividendo, porque uma vez o divisor vai ser igual ao dividendo. Então, aqui não tem como a gente ficar com 23, por exemplo, e 23 aqui não tem. Não tem como repetir o número. Então, a gente acaba de perceber que o número 1 não pode ficar no quociente. Agora, a gente vai tentar colocar o número 2. Quando a gente coloca o número 2, sobra o 1, o 3, o 4 e o 5, para a gente organizar lá. Será que tem como a gente fazer duas vezes, por exemplo, 2 vezes 3, que dá 26? Não tem como ser 45 aqui. E nem se a gente colocasse o 4 aqui, não teria, tá? Porque sempre aqui vai ficar um número ímpar. E desse lado aqui vai ficar um número par. Dessa multiplicação por 2 fica um número par. E do outro lado fica um número ímpar. Se a gente colocasse os dois números ímpar aqui, ficaria 2 vezes 35, ficaria 70. Só que do outro lado ficaria 14. Então não tem. Então colocando o número 2 no quociente, você percebe que também não dá certo. E aí a gente vai tentar agora o número 3.
Colocando o número 3, o maior número que a gente pode obter, o menor número, é colocando 1 e o 4 aqui. 3 vezes 14, que dá 42. Só que aqui ia ficar 45, ou 35, ó. Se a gente colocar 3 aqui, 3 vezes 3 dá 39, só que aqui ia ficar 45. Então também não dá certo colocando 3 ali. Aí a gente coloca o 4. Quando a gente coloca o 4, se a gente colocar 4 vezes 13, por exemplo, 4 vezes 13. 4 vezes 13, se a gente fizer, dá 52. E se a gente colocar aqui o 5 e o 2, já dá certo, 52. 4 vezes 13, 52. Então o único modo da gente fazer é esse aqui, colocando 4 no quociente, tá? Você poderia tentar colocar outro número aqui, 31, só que 4 vezes 31 vai dar mais de 100, vai ficar com 3 algarismos, só que aqui a gente só tem 2 algarismos. Então o correto é tentar os menores números. No caso, se colocasse o 12, ficaria 48, só que aqui ia ficar 53, que não dá certo. Então quando você coloca o 13 aqui, 4 vezes 13 dá exatamente 52, que é o que vai ficar aqui. E a gente está usando todos os números, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então nosso gabarito aqui é a letra A. O número 4 é o único número que você pode colocar no quociente, tá? E aí você poderia tentar o 5. Só que quando você tenta o 5, o que acontece? Se o número aqui for par, 5 vezes o número par vai terminar sempre em 0. 5 vezes 12, por exemplo, vai dar 60. E a gente não tem um algarismo 0 aqui. Se a gente colocar um número ímpar no divisor, 13, por exemplo, 5 vezes 13 ou 5 vezes 15 vai terminar sempre em 5. Só que só tem um 5, a gente já está usando ele no quociente, não tem como ficar outro 5 aqui. Então a gente percebe que 5 vezes 13 vai dar 65, só que não tem como colocar 65 aqui. A gente não pode repetir o número, e pior que nem o 6 não tem, né? Então a gente percebe que só o 4, que é essa codificação aqui, que vai dar certo. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra A. Vamos resolver agora a questão número 12, que diz o seguinte. Amanda pintou de azul 508 pontos de uma circunferência. Depois, entre cada 2 pontos azuis consecutivos, ela pintou um outro ponto de branco. Primeiro ela pintou 508 pontos de azul. Depois, entre cada um desses pontos, ela colocou um ponto branco. Finalmente, entre quaisquer 2 pontos consecutivos de cores diferentes, ela pintou um outro ponto de verde. Quantos pontos verdes ela pintou? Pessoal, a gente vai fazer um pequeno teste aqui, só para vocês perceberem. A gente vai começar imaginando 2 pontos. 2 pontos azuis na circunferência. A gente sabe que com esses 2 pontos azuis, entre cada um dos pontos, vai ter um ponto branco, né? Então a gente vai colocar aqui um ponto branco, que não tem como colocar branco, né? Por causa que o fundo da tela é branco, mas está aqui ele branco. Aí aqui novamente, bem que eu vou colocar outro branco. Agora, entre quaisquer 2 pontos de cores diferentes, a gente coloca um verde. Então vai ficar um verde aqui, um verde aqui, um verde aqui e um verde aqui. O que a gente acabou de perceber? Que a quantidade de pontos azuis é igual à quantidade de pontos brancos. Tem 2 azuis e 2 brancos. A gente percebeu também que ficou 4 pontos verdes. Ou seja, 4 pontos verdes é o dobro da quantidade azul. Pois 2 vezes a quantidade que tem azul aqui, ó, é igual a 4. E aí, para a gente ter certeza que sempre vai ser o dobro, a gente vai fazer novamente colocando 4 pontos azuis. Aqui a gente já está tendo noção que pode ser o dobro. Agora, para a gente ter certeza, a gente vai fazer a mesma circunferência, só que agora a gente vai colocar 4 pontos azuis. Primeiro, segundo, terceiro, 4. E a gente sabe que entre quaisquer 2 pontos azuis tem um branco. Então, aqui tem um branco, aqui tem um branco. E entre quaisquer 2 pontos de cores diferentes tem um verde. Então aqui vai ter um verde
um verde, 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 verde e verde. Então a gente vai conseguir contar, e se a gente perceber aqui rapidinho, nós temos 4 azuis, 4 brancos e 8, se a gente contar os verdes, ó, dá um total de 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verdes. E realmente a gente percebe que a quantidade verde é o dobro da quantidade de azuis. Ou seja, como a gente tem um total, o desenho todinho, nós temos um total de 508 azuis, a gente basta multiplicar por 2. 2 vezes 508 é 508 mais 508. 500 mais 500 é 1000. E 8 mais 8 é 16. Então vai dar 1016 pontinhos verdes. Alternativa, letra C. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Quem ainda não foi inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E agora a gente vai corrigir a questão número 13. Vamos resolver agora a questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte: a figura mostra os algarismos de 0 a 9, construídos com palitos idênticos, e com eles podem formar números. E com eles podemos formar números. Por exemplo, para formar o número 1531, são usados 14 palitos. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados com 10 palitos ou menos de 10? Pessoal, formando o número 1531, são usados 14 palitos. Então esse número aqui ele não entra nessa contagem. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados usando 10 palitos ou menos de 10? Primeiro passo para a gente resolver essa questão, gente, nós vamos ver quantos palitos pega para formar cada algarismo. Então vou fazer aqui uma tabelinha com a quantidade de palitos. Ó, os algarismos são 0, 1, 2 até o 9. E aqui embaixo a gente vai colocar o número de palitos. Por exemplo, o número 0, ele pegou quantos palitos para formar ele? Vamos contar aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele pegou 6 palitos. Coloca aqui de vermelho para ficar mais destaque. O 1 pegou quantos palitos? Só 2. O algarismo 2 pegou quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5. Pegou 5 palitos. O 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. O 4, 1, 2, 3, 4. Pegou 4. E o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pegou 5 palitos. O 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou 6 palitos. O 7, 1, 2, 3. Pegou 3. O 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegou 7 palitos. E o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou 6 palitos. Primeiro, a gente observa que o número que pega menos palito, nesse caso aqui, é o número 1. O número 1 foi o que pegou menos palito. Pegou quanto? 2. Então, a gente pode formar um número, começando com o algarismo 1. Como diz que os algarismos não podem ser repetidos, não quer números com algarismos diferentes, então a gente pode repetir o número 1. Então, a gente pode formar esse número aqui, ó, 1111. 1111 é um número que pode ser formado. A gente vai guardar ele. E ele pegou quantos algarismos para formar ele? Pegou quantos palitos? Pegou 2 para cada algarismo 1. Então aqui pegou 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então pegou quantos palitos? Pegou 8 palitos. Como ele quer saber quantos números de 4 algarismos podem ser formados com 10 ou menos de 10 palitos, então esse aqui só pegou 8 palitos. Então ele está entre esses números. Então a gente já tem um número, que é esse aqui. E agora a gente vai procurar outro número com menos algarismo. Por exemplo, o número 3. Será que eu posso usar o algarismo 3 aqui? Não, porque se eu pegasse 1113, por exemplo, aqui teria 2, 2, 2 e aqui 4. Ou o 3 ali, ele vale 5. E aqui é 6. 2 mais 2 dá 4, mais 2, 6, com mais 5. Ia pegar um total de 11 palitos, tá? Se a gente formasse o número 1111. Então a gente percebe que não pode usar o algarismo 3. O algarismo 4, ele tem 4 palitos. Será que eu posso colocar ele aqui? A gente
Pode. Ó, se a gente observar, aqui tem 2, 2, 2 e o algarismo 4, ele pega 4 palitos, ó. Então aqui dá um total de 2 mais 2, mais 2, 10 palitos. Então esse número pode ser formado. Então a gente pode formar esse número aí. Vou colocar aqui uma caixinha nele. Pronto. Então a gente tem mais um número. E se a gente perceber, o 4 ele pode mudar de posição, ele pode vir para cá, para o lugar da dezena, para as casas das centenas, para a casa de milhar. Então a gente pode ficar com 1141, também é um número, 1411, ou até mesmo 4111, outro número. Então, com o algarismo 1 e 4, a gente pode fazer essas 4 possibilidades, tá? Então, aqui, mais 4 números, que são esses. Agora, a gente não pode mais usar nem o 5, porque já tem 5 algarismos, nem o 6. O 7, ele tem 3 algarismos, então eu posso usar o 7. Então, eu posso trocar o 7 por qualquer um desse número. Então, qualquer um desse 1, tá? Então, a gente pode ficar com 1117, que é um número de 4 algarismos. E tem quantos dígitos? Se a gente ver quantos palitos pegou para formar esse número, pegou 2, 2, 2, e o 7, para formar o 7, pegou 3. Então, se a gente somar isso aqui, vai dar 9, que é menos de 10, que está valendo, tá? E aí o 7 pode mudar de posição. Ele pode vir para a casa das dezenas, ele pode vir para a casa das centenas, ele pode vir para as casas das unidades de milhar, que formam 7.111. Então, colocando o algarismo 7, nós temos mais essas quantidades de posições, ou seja, mais 4 números, tá? Agora, como o 3, o 7 só tem 3 palitos, a gente pode repetir o 7, não pode não? Com esse número aqui, ó, a gente pode colocar, por exemplo, 1177. O 1 pega 2 palitos, ou esse 1 pega 2 palitos, e cada um desses 7 pega 3 palitos, que dá um total de 10 palitos. E aí a gente ainda pode mudar a ordem do 7 e 1. Então a gente pode ficar com o número 1771, 1717. Começando com 7, a gente tem 700 e 117, 700 e 700, ou 7.711, 7.171, e que dá um total de quantos números? Acho que a gente já escreveu todos. Dá um total de 6 números, usando o algarismo 6 e 1, ou o algarismo 7 e o algarismo 1. Temos mais 6 números. Então aqui ainda somam mais 6. Aqui são as quantidades de número que a gente organizou. Somando essa quantidade, que a gente percebe que não pode usar nenhum 8, nenhum 9, porque eles têm 7 e 6 palitos. Se a gente, por exemplo, pegasse o 1118, a gente percebe que aqui está usando 6 palitos só aqui, e o 8 ele vale 7 palitos, aí 6 mais 7 dá 13 palitos, passa de 10. E qualquer outra configuração vai passar de 10, tá? Até o 2, se você usar, vai passar de 10. Então, os únicos números formados são esses, que dá um total de 15 números. Tá? Então, quantos números de 4 algarismos são 15? Alternativa letra D. Agora a gente vai corrigir a questão número 14. Vamos resolver agora a questão número 14, que diz o seguinte. Uma formiga e uma aranha partem juntas do ponto indicado no quadriculado, de 5 metros por 5 metros, no sentido horário, e caminham sempre 1 metro por minuto. A formiga anda na borda do quadriculado, ou seja, a formiguinha anda sempre na borda do quadriculado, enquanto a aranha anda na borda da região cinza, até retornar ao ponto de partida.
durante quanto tempo elas andaram juntas, lado a lado. Então, durante quanto tempo elas vão ficar andando juntas. Se a gente perceber, até aqui elas andaram juntas. Ou seja, cada um desses é 1 metro, elas andam 1 metro por minuto. Então aqui dá um total de 3 minutos caminhando juntas. Quando chega nesse ponto aqui, a gente percebe que elas se separam. Uma vai para cá e a outra vai para cá. Enquanto a formiguinha, que aqui anda na borda do quadriculado, vai para cá, ela anda 1 metro, 2, 3, 4, andou 4 metros. A aranha, que anda na região cinza, na borda da região cinza, se a gente perceber, a aranha andou 1, 2, 3, 4 metros também. Então elas acabaram de se encontrar novamente aqui. E aí a gente percebe que elas andaram juntas novamente até aqui, ó. Só que se a gente perceber que é 1 metro mais 1 metro, como elas andam 1 metro por minuto, então aqui, até chegar aqui, elas andaram mais 2 minutos. Agora elas se separaram novamente. A formiguinha veio para cá, andou 1 metro e 1 metro, andou 2 metros. E a aranha passou para cá e andou 1 metro e 1 metro. Então elas se encontraram novamente aqui, aonde a gente percebe que elas caminharam junto novamente, ó. Essa partezinha aqui é 1 metro, então elas caminharam junto novamente mais 1 minuto. E aí nesse exato momento, a aranha vai para o contorno cinza e anda 3 metros. 1, 2, 3. Só que, por outro lado, a formiguinha, se a gente perceber a formiguinha, ela está caminhando para cá, na borda do quadriculado, e anda 1 metro, anda mais 1, anda mais 1, 3 metros. Quando a formiguinha chega aqui, a aranha chega exatamente nesse ponto aqui, ó. Porque ela passou, deu uma atrasada caminhando para esse lado, então ela perdeu aqui 3 minutos da viagem, tá? Caminhou 3 metros, e enquanto a aranha, ela pegou um atalho, porque estava andando na borda do quadriculado, e com 3 minutos ela chegou aqui. Então nesse exato momento não tem mais como a aranha e a formiga se encontrarem, só quando terminar quando chegar na reta final, tá? Por quê? Porque elas tiveram um atraso aí de 1 metro, de 2 metros. Enquanto a formiguinha andou 1 metro, a aranha percorreu 3 metros aqui, então teve um atraso aí de 2 metros. Então elas se atrasaram, e por esse motivo a formiguinha vai andar sempre na frente e chegar na frente. Então elas não vão mais andar junto a partir de agora. Então o total de tempo que elas andaram junto foi 3 minutos, mais 2 minutos, mais 1 minuto, que dá um total de 6 minutos. Se a gente somar 3 mais 2 mais 1. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra B. Agora a gente vai corrigir a questão número 15. Questão número 15 diz o seguinte: Joel tem 3 dados com face numerada de 1 a 6. Nesses dados, a soma dos números em face oposta é sempre 7. Ele empilhou os dados de tal forma que os números em cada par de face em contato somam 5 e o número 1 ficou visível, como indicado na figura. Qual é o número que ficou na face superior da pilha? Qual é o número que ficou na face superior da pilha? Qual é o número que se encontra aqui, gente? Se a gente perceber, ele diz que as faces opostas sempre somam 7. E aí a gente tem que, se um está aqui desse lado, do outro lado vai estar o 6, correto? Até aí tudo bem. Outro caso é que essa face aqui de baixo, com essa aqui está em contato com o segundo cubo, elas somam 7, tá? Então essas duas faces somam 7. Essas outras duas aqui, ó. Essas duas com essa de cima também somam 7. E essa que está aqui desse cubo do meio, as duas faces opostas do cubo do meio, tanto a de cima como a de baixo, também somam 7. Ou seja, aqui a gente tem, só para termos de curiosidade, a soma dessa com essa dá 7. A soma dessa de baixo com essa aqui dá 7, que está em contato com a outra. E a soma dessa face aqui, que está em contato com a de cima, e dessa face aqui, que está em contato com o cubo de baixo, também somam 7.
Ou seja, aqui no total a gente tem soma 7 3 vezes. E a gente sabe que 7 mais 7 mais 7 é 21. Só que a gente também sabe que as duas faces em contato sempre somam 5. Então essas duas faces somam 5. E essas duas faces em contato aqui somam 5 também. E 5 mais 5 é 10. Então se a gente fizer 21 menos 10, a gente percebe que fica 11. O que eu quero dizer com isso? Que a única face que sobrou para dar soma 11 foi a de baixo e a de cima. Então, o que significa? Para dar 11, gente, 21 menos 10 é 11. Para dar 11, quer dizer que um é 5 e a outra é 6. 5 mais 6 é 11. Só que a gente percebe que essa de baixo não pode ser 5, porque aqui tem 1 e aqui tem um 6 do outro lado. Ou seja, são opostas, tem que dar soma 7, então desse lado é 1 e desse outro lado é 6. Então aqui embaixo só pode ser o número 5. Se as duas, a de baixo e a de cima, tem que dar soma 11, então a de cima só pode ser o 6. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra B. Tá? Outra solução que você poderia perceber também é o seguinte. Se a gente imaginar que aqui é o 1, a gente sabe que lá atrás é o 6. Outro caso é que os dados é formado por número 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que o 1 e o 6 já estão aqui. Então, esses dois contatos aqui tem que somar 5. Ou seja, soma 5 é 2 e 3. Ou 4 e 1, que esse aqui pode ser 1 também, né? Se a gente imaginar esse aqui sendo 2, esse aqui tem que ser o 3, aqui desse dado. Ou, aqui sendo 3, aqui tem que ser o 2. Ou, aqui sendo 4, que é uma possibilidade, ó. Aqui desse dado de cima, do meio, tem que ser o 1. Mas aí, se a gente começar, se esse carinha for 4 e esse que for 1, aqui em cima teria que ser o 6. E não é impossível ser 6 aqui, tá? Porque aqui tem que dar soma 5, então eu não posso usar o 1 em nenhuma das faces em contato. E aí, se a gente pegar o número 2 e aqui o número 3, se a gente colocar o número 2 aqui, aí aqui embaixo teria que ser o 4 ou o 5, né? Porque 5 mais 2 dá 7. E aqui, nesse dado, segundo dado é 3, 2 mais 3 é 5. Se esse dado, o segundo dado, a base dele for 3, significa que lá em cima dele, a face de cima dele, tem que ser o 4, porque 3 mais 4 dá 7. E se esse carinha aqui for 4, aqui significa que esse cubo aqui, a base dele, essa base aqui tem que ser 1. E se a base dele for 1, a parte superior dele tem que ser o 6, porque 1 mais 6 é 7. Aí a gente chega novamente na alternativa B. Outra maneira de resolver, tá? Por tentativas. Vamos agora resolver a questão número 16. Vamos lá resolver a questão número 16, que diz o seguinte. Joel escolheu 4 números, cuja soma é 46. De cada um desses 4 números, ele subtraiu o mesmo valor, obtendo como resultado 1, 2, 6 e 9. Qual foi o valor que Joel subtraiu? Se a gente observar, essa quantidade que restou aqui, após subtrair um número de cada um dos 4 números, sobrou 1, mais 2, mais 6, mais 9, que dá uma soma, se a gente somar isso aqui dá 18, né? Então só restou 18. Só que foi tirado quanto? Foi tirado 4 vezes um número que eu não conheço. Por que 4 vezes um número que eu não conheço? Porque, vamos imaginar que os 3 números é A, B, C e D, os 4 números. A soma dos 4 números, a questão diz que dá 46. E de cada um desses números foi retirado outro número. Do número A, que eu não conheço, foi retirado um número e ficou 1. Foi retirado uma quantidade X, que eu não conheço. Do número B, foi retirada a mesma quantidade, X, e ficou como resultado 2. Do número C foi retirada a mesma quantidade X, o mesmo número, e restou como resultado 9, 6, né?
E da letra D foi retirado x e restou como resultado 9. Ao final foram retirados 4 vezes o mesmo número. Eu chamei esse número de x, que eu estava procurando ele. Então 4 vezes x é igual a 46 menos a quantidade que sobrou. Que no caso, essa soma aqui, se a gente já fez, deu 18. Então, se restou 18, quer dizer que foi retirado quanto? A gente vai descobrir agora, fazendo 46 menos 18, que é o que restou. Então, 4 vezes o número que foi retirado é a mesma coisa de 46 menos 18, que essa subtração nos vai dar o valor que vai ser retirado. Se a gente subtrair de 46, subtrair 18, o 6 não dá para tirar 8, toma emprestado, fica 16 e aqui fica 3. 16 menos 8 é 8 e 3 menos 1 é 2, então restou 28. Como 4 vezes esse número é 28, qual é o número que multiplicado por 4 dá 28? Dessas alternativas só tem o número 7. Então o aluno nem precisa fazer a divisão, já sabe que 4 vezes 7 é 28. Caso não saiba, o 4, vamos dividir os dois lados por 4, tá? Ao dividir os dois mesmo por 4, aqui vai ficar 1x e aqui vai ficar 28 dividido por 4. Ou seja, o resultado do x vai ser 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 dá 7, ou seja, nosso gabarito é a letra E. Agora a gente vai corrigir a questão de número 17. Pessoal, a questão de número 17 diz o seguinte: a figura foi formada por 4 quadrados iguais de lado 3 cm e seu perímetro está destacado em vermelho. Qual é o valor desse perímetro? A figura foi formada por 4 quadrados iguais de lado 3 cm. Então a gente sabe que aqui é 3, aqui é 3, aqui também é 3, aqui é 3, também é 3, aqui também é 3, 3, 3. Esses são lados quadrados, a gente já sabe que dá 3. Quantos 3 tem aqui, só para a gente ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se a gente somar isso aí, dá 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Só aí a gente já tem um perímetro aproximado, tá? Que é 24. Só que aí ainda falta esses pedacinhos, tá? Se vocês perceberem, 24 está na alternativa D. E tem um número que é menor que 24. Então essa aqui já está eliminada, tá? Porque o perímetro é maior que 24. E o 24 também já está eliminado, porque a gente sabe que aqui ainda vai aumentar um pouquinho. E aí, se vocês perceberem, que é muito importante o aluno saber disso aqui que eu vou falar. Pessoal, isso aqui é um quadrado completo. E a gente sabe que o lado dele mede 3. E aqui também mede 3, ó. Que a gente sabe que daqui até chegar aqui é 3 mais 3, ou seja, é 6. Só que lá em cima já tem 3. O que que significa? Significa dizer que esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, ó, mas esse pedacinho aqui, ele mede 3. Por quê, professor? Porque lá em cima não já tem 3. Isso aqui tudo não é 3 mais 3 que dá 6. Se lá em cima tem 3, 6 menos 3 dá 3. Então esse pedacinho com esse dá 3. Então a gente já sabe que essa parte que não foi somada ainda mede 3 centímetros. O mesmo acontece aqui. Ó. Se essa parte todinha aqui é 2 pedacinhos de 3, 3 mais 3 é 6, e lá em cima não é 3, então 6 menos 3, se isso aqui é 3, ó, 6 menos 3 quer dizer que esse pedacinho aqui até aqui, com mais esse aqui, dá 6 também, ou dá 3 também. Ou seja, a nossa solução é 24 mais 3 mais 3. Ou seja, 24 mais 6, que dá um total de 30 centímetros. E no caso, nosso gabarito aqui vai ser a letra B. Agora a gente vai resolver a questão de número 18. Vamos agora resolver a questão de número 8, que diz o seguinte: cada um dos círculos desenhados no quadro deve ser pintado de azul, verde ou preto, de modo que círculo ligado por um segmento tenham cores
diferentes. De quantas maneiras podemos fazer essa pintura com as 3 cores: azul, verde ou preto? Pessoal, como a gente tem uma partezinha aqui formado quadrado, a gente percebe que essa cor aqui, ela pode ser essa mesma aqui, acontece. E essa aqui também pode ser essa mesma. Então aqui nós vamos ter que dividir em 2 casos, tá? Porque vai acontecer isso. Então o primeiro caso, que é o que a gente vai fazer aqui, o primeiro caso vai ser com cores diferentes aqui nos 4, tá? Então vamos começar por esse aqui. Eu vou chamar aqui de A, B, C e D. Se a gente colocar cores diferentes neles, a gente tem o seguinte: o primeiro aqui, ele pode ser pintado de 3 cores. Nesse exato momento nós temos 3 possibilidades para esse. Eu vou pintar ele de preto. Se ele for preto, esse aqui não pode ser preto, então fica quantas cores para esse? 2. E aí eu vou pintar esse aqui, ele tem quantas cores para ele? 2. Só que eu vou pintar ele de azul. Como eu quero blocos separados de cores diferentes, então esse aqui ele pode ser pintado de preto ou verde, tá? Então nós temos aqui 2 possibilidades para esse. Vou colocar ele de verde. E esse aqui que restou, ele só pode ser azul. Nesse caso nós temos somente uma cor, azul. Não pode ser preto não, que esse aqui já é preto. E aí não pode ter a mesma cor. Então, e aí se a gente perceber, esse azul, esse aqui é preto, esse aqui só pode ser, esse azul e esse é verde, esse aqui só pode ser preto. Então para esse aqui só tem uma cor, que é preto. Esse azul e esse é verde, esse aqui só pode ser preto. Esse azul e esse é verde, só sobra uma cor, esse aqui só pode ser verde. Esse é azul e esse é preto, então esse aqui só pode ser verde. Então só tem uma cor para cá, uma cor para cá. Em cada um desses triângulos só sobrou uma cor. Esse aqui só pode ser verde. Então a gente tem 3 possibilidades, 2 aqui e 1 aqui. Então nesse primeiro caso, que eu vou colocar aqui embaixo, primeiro caso a gente vai ter, multiplicando as possibilidades, eu não vou multiplicar por 1, tá? Que não vai alterar nada. Então esses bordazinhos do triângulo só tem uma cor para eles, então não vai precisar multiplicar. Vou pegar 3 vezes 2 vezes 2 vezes um monte de 1 que não vai alterar, então só vai ficar com essas quantidades. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 6 é 12. Então pegando esse primeiro caso com essas cores aqui diferentes, nós temos 2 possibilidades. Agora a gente vai pegar um caso, divide agora o segundo caso. Esse aqui eu vou chamar de segundo caso. E as letras A, B e C e D, A e C agora vão ter a mesma cor. Ou seja, esses dois aqui tem a mesma cor agora, tá? Então vamos supor que o A seja preto. Mas antes eu tenho quantas possibilidades para pintar o A? Tenho 3 possibilidades. Vou pintar ele de preto. Esse aqui, se esse aqui é preto, esse aqui ficou 2 possibilidades. E aí pode ser azul ou verde. No caso eu vou pintar ele de azul. Então ficou 2 possibilidades. Agora eu quero que essas cores sejam iguais. Então para esse aqui eu quero que ele também seja preto. Então só tenho quantas possibilidades para ele? Uma possibilidade. Tá? E eu também quero que esse aqui seja da mesma cor daquele ali. Ou seja, seja azul também. Então nesse caso eu só tenho uma possibilidade. Então se eu colocar cores iguais aqui, nós só vamos ficar com essa, uma aqui, 2 aqui e 3 aqui. E aí se a gente perceber, esses outros aqui ele só pode ser verde, em todos eles só pode ser verde. Então só tem uma possibilidade: verde, verde, verde e verde. Tá? Isso com cores iguais.
Claro que a gente pode colocar outras cores aqui, também poderia ser verde, verde aqui, ali seria azul e azul, mas não mudaria nada. Sempre a gente só ia ter 6 configurações diferentes. Então no segundo caso, a gente vai ter 3 vezes 2 e vezes esse monte de 1 que não vai alterar nada, então só vai ter 6. Então, com cores diferentes, aqui foi só coincidência ter colocado a mesma cor, tá? Aqui poderia ser outra cor. Com cores diferentes, a gente tem 3 possibilidades. 12 possibilidades. E com cores opostas iguais, a gente só tem 6. Somando 12 mais 6, a gente encontra um total de 18. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra E. Vamos agora corrigir a questão de número 19, que diz o seguinte. As figuras mostram as vistas de frente, de cima e da esquerda de um sólido montado com cubos iguais. Quantos cubos tem esse sólido? Pessoal, observando a frente desse sólido, a vista de cima e a vista da esquerda, a gente vai fazer um esboço desse sólido. Então vou colocar aqui um exemplo de como ficaria esse sólido. Vamos supor, fazer ele pequenininho, tá? Vamos imaginar que aqui seria o sólido. Aqui está mais ou menos a projeção do sólido. Se a gente observar, vou pintar aqui a frente dele. Vou procurar aqui uma cor. Vamos imaginar que essa parte que foi pintada foi a frente. Se vocês observar a frente, a gente consegue deduzir quantos cubinhos tem ela, tá? Contando aqui. A esquerda dele foi essa quantidade aqui. A gente vai pintar ela aqui. Deixa eu colocar uma cor aqui mais chamativa. Pronto. Pronto. Essa aqui vai ser a esquerda. Esse lado aqui é a esquerda. E é importante você desenhar o cubo para ter noção da quantidade de cubinhos que ele vai formar. Aí a vista de cima, as laterais aqui eu não vou colocar, não vou pintar, porque senão fica muita tinta para vocês observar. Agora a gente vai começar a contar os cubinhos. Na frente dele a gente consegue ver que tem 2 colunas com 3 cubinhos. Então se aqui é a frente, vocês observam que eu vou traçar aqui a reta, colocando aqui a divisão das quantidades. Se o sólido tivesse todo completo, a gente poderia deduzir que esse seria o sólido, tá? Mas se a gente observar, essas 2 primeiras colunas aqui, eles estão completos, eles têm 3 cada uma. Então eu consigo deduzir que essa aqui, essa primeira coluna tem 3, essa segunda tem 3. Como aqui é a frente, essa última coluna, se vocês observar, ela só tem 2. Então aqui, ó, coloco só 2. Então vamos imaginar que aqui está completinho até em cima, ó, cada cal com 3. E essa aqui, se vocês imaginar, essa última aqui está branco, então aqui só é 2. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo pintar essa parte aqui de branco. Pronto, essa parte aqui não tem. Outra coisa, da vista da direita, se vocês observarem, da esquerda, perdão, ele tem essa coluna com 3. Só que a esquerda, a primeira coluna dela é essa aqui, que já tem 3, que é essa mesma aqui, ó. Ou seja, ela já tem 3. Então, a próxima só tem 2, que é essa aqui. E a última só tem 1, que é essa aqui. O importante é que a vista da esquerda, se vocês olhar, é como se todos aqui tivessem 1. Só que para me ter certeza, eu preciso olhar da vista de cima. Quando eu olhar a vista de cima, a gente percebe que aqui tem... todos têm bloco aqui na frente, ó. E aqui já está feito, ó. A gente realmente, quando olhar de cima, realmente vai ver que todos os 3 aqui tem bloco. Então todos os 3 estão pintados.
Quando a gente olha para os blocos do meio, que é essa linha aqui do meio, você percebe que só tem bloco no do centro. E quando você olha para a esquerda, esse do centro só tem 2. Então, o que tem 2 é esse aqui do centro. Ó. Esse aqui, ele tem 0, tá? Por quê, professor? Porque a vista de cima diz que esse lado tem 0 e esse tem 0. Ou seja, isso aqui é a vista de cima, então esse aqui também tem 0. Tá? Esse tem 0. E esse aqui tem 0. A vista de cima diz que todos esses aqui tem blocos. Todos esses, na última linhazinha aqui, ó, tem bloco. Só que é importante vocês perceber que a esquerda diz que só tem um bloco. Então, o que isso significa? Que cada um dessa linha, última linha aqui, ó, da esquerda, olhando da esquerda, só tem um bloco. E todo mundo tem um bloco. Por quê? Porque a vista de cima diz que aparece bloco neles 3. E aí, neles 3 aparece todo mundo com 1. E assim a gente consegue deduzir quantos blocos tem em cada colunazinha desse cubo. Aí, contando aqui, a gente tem 3, mais 3, mais 2, mais 2 que é o do centro, mais 1, mais 1, mais 1. Ou seja, poderia colocar logo 3 direto, mas vou colocar aqui para a gente somar. 3 mais 3 dá 6, 2 mais 2 dá 4, e 3 mais 3, ou 1 mais 1 mais 1 dá 3. Somando isso aqui, 6 mais 6 dá, ou 6 mais 4 é 10, com mais 3, 13. Então a soma toda vai dar 13 cubinhos. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra D. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? É uma questão difícil, tá? Porque você imaginar a vista de cima, a vista da esquerda e deduzir quantos blocos tem, é uma questão, eu diria, uma das questões mais difíceis dessa prova, tá? Vamos agora para a questão 20. Questão 20 diz o seguinte, ó. Ana, Bia e Carlos visitaram a floricultura de seu bairro. O vendedor separou as 5 flores mostradas na figura e disse que iria presentear cada uma com uma dessas flores. Aqui nós temos 5 flores, tá? Só que elas só são 3 garotas. Carla escutou a seguinte conversa entre Bia e Ana. Bia disse para Ana: Oi, Ana. Eu e Carla sabemos a cor de cada uma das flores que vamos ganhar, mas nem eu e nem ela sabemos a quantidade de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar. Nesse exato momento, a Bia disse que ela e Carla sabem a cor de cada uma das flores que elas vão ganhar. Ou seja, elas podem ganhar qualquer uma dessas flores, elas já sabem as cores, tá? Mas não falou a cor. Então elas podem ganhar roxo mais amarelo, amarelo mais amarelo, roxo mais roxo. Então tem várias possibilidades até agora. Elas só sabem as cores, não sabem a quantidade de pétalas. Ana disse para a Bia, que elas duas estavam conversando, tá? Ana disse: Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. Nesse exato momento, gente, quando Ana diz o seguinte: Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. A única maneira dela ficar na dúvida entre a cor é se a flor que ela vai ganhar tivesse 3 pétalas, porque a única que ela sabe quantas pétalas tem. Então, se na hora que ela visse que tinha 3 pétalas, ela vai ficar na cor, na dúvida só na cor. Porque se tivesse 4 pétalas, ela saberia a cor, que a única flor que tem 4 pétalas é a laranja. E aí, se vocês observar, a única flor que tem 5 pétalas é a laranja. Se ela sabe a quantidade de pétalas e ficou na dúvida na cor, então quer dizer que ela vai receber uma flor de 3 pétalas. E nós temos 2 flores de 3 pétalas. Então a Ana pode receber uma laranja ou uma roxa. Aí a partir dessa conversa, Carla descobriu a flor que a Ana vai ganhar. Qual é essa flor? Então, nós já sabemos que a flor dela vai ser uma laranja de 3 pétalas ou uma rosa de 3 pétalas. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra B ou a letra C, uma dessas duas. Então essas outras aqui está descartada. E aí, como a Carla descobriu, a única maneira da Carla descobrir é se a Carla ou a Bia tivesse
a outra cor. Como a Ana sabe que vai receber uma de 3 pétalas, ela ficou na dúvida entre as duas cores, laranja ou roxo, tá? Então a única maneira da Carla descobrir é se a Carla ou a Bia tivesse uma dessas flores. Mas Carla e Bia não pode ter a flor de laranja, porque aí ela ainda ia ter mais 3 possibilidades e aí não ia ter certeza se realmente a Ana vai ficar com essa flor roxa, tá? Porque a Carla só tem certeza da cor delas. Mas se vocês observar, só tem 2 flores roxas. Então nesse exato momento, as 2 flores, como a Carla descobriu a flor de Ana, então quer dizer que Carla recebeu a flor roxa. E aí vamos supor que Carla recebeu essa. Ou essa, tanto faz, tá? Porque a Bia recebe a outra. Se a Carla tiver recebido essa, a Bia recebeu essa. Se a Bia tiver recebido essa roxa de 3 pétalas, a Carla recebeu essa aqui de 6 pétalas. O importante é que a gente sabe que nesse exato momento a Carla descobriu a cor, a flor de Ana. A Carla só consegue descobrir se a Carla e a Bia tivesse as flores de cor roxa, porque elas ficaram na dúvida só na quantidade de pétalas. Mas a partir do momento que a Ana sabe que a quantidade de pétalas dela é 3 e a Carla sabe que a flor roxa já pertence a ela ou a Bia, então só sobrou para a Ana a flor laranja, ou seja, nosso gabarito aqui é a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui vai ficar uma playlist com todas as questões dessa prova, todas as questões resolvidas, para você ficar sempre estudando aí, tá? E aí, se você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal e até a próxima aula.